And on we'll go. No ar, Vovoteca TV, hoje em formato de rádio porque eu estou fora do estúdio Zebrástico da Vovoteca.com. O 1033 chega aqui com 1.800.000. O Matheus já jogou aí na tela a programação e o pote tá ficando lotado porque há 3 concursos desde o 1029, ninguém abraça o pote. 13 ganhadores tivemos nesse 1029 e isso foi no dia 9 de janeiro. Então esse pote vai crescendo e vai agora a 1.800.000. Um concurso com 8 jogos no sábado, 6 no domingo, são estaduais, Copa do Nordeste e um clássico inglês para dar aquele tempero e fazer esse grande desafio. Bora analisar? Após vocês não esquecerem, torem o dedão no like e mostre ao YouTube que Loteca é sim um assunto, mas muito relevante. Esse Matheus muito rápido já rodou a nossa vinheta e já jogou na tela as parciais da grande enquete Vovoteca, que às 15 horas dessa quinta já estava superando 2.100 votos. Semana passada ela fechou mais de 2.500. Como estamos na quinta, ela pode novamente chegar a esse número, o que mostra o interesse, apesar dos concursos estarem assim, nível hard dos hards, né? E ela vai mostrando, no momento, as tendências de aposta. 7 colunas favoritas, sendo a dupla paulista, que é Palmeiras, 83%, e Corinthians, 86%. Os dois bicho-papões, os super favoritos do 1033. E sabemos, se um deles pipocar, o estrago será gigantesco. Aí vem os favoritos, os verdinhos, né? Entre eles, o CSA é o menor deles, recebendo vitória. Acho que até aí tudo bem, não dá para dar muito favoritismo ao CSA. E o Forte City é o único favorito da coluna 2, a coluna dos visitantes. Concorda? Acho que teria aí um favorito forte na coluna 2. O que você acha? Já no campo da normalidade, aí vem um excesso. 21 colunas apontam a grande dificuldade do concurso, sendo que 4 jogos, vejam bem, 4 jogos, semana passada, se eu não me engano, não tinha nenhum. Em 4 jogos, então, do 1033, a opinião dos lotequeiros está sendo dividida. São eles, Guarani e Bragantino, América Coelho versus o Cruzeiro Raposa, Cascavel e Operário lá no Paranazão, e no Gauchão, Ipiranga e Juventude. Olha, eu concordo com essa divisão de opiniões. Que dureza! Vejam que são poucas as colunas indicadas como surpresas, as amarelinhas, apenas 8. E vejo de cara 3 perigosas, surpresas perigosas. Veja só, se sair esse empate do Ceará, já será uma surpresa. E se sair um empate no clássico inglês, outra surpresa. E a vitória da Inter de Limeira no Canindé será considerado surpresa. Mas, que surpresa é essa, né? A Inter tá até melhor que a Portuguesa. Ah, o jogo é no Canindé, tá certo. Então, no mínimo aí, eu acho que esses 3 jogos aí, se vocês puderem, façam o cerco. Já no campo vermelhinho, as zebrásticas, 6 colunas, promete atormentar e dar taquicardia nos apostadores. E vejam uma coisa, já no sábado, temos 2 perigosas zebras aí em campo, hein? Afinal, basta o Figueirense, que está apenas no momento com 10% no clássico frente ao Avaí, e a Caldense, que visita a Tombense em jogo de iguais, que está aí com 9%. Basta esses dois aprontarem e muitos vão entrar lá no Vovoteca e gritarem, já no sábado: JP, solta a agenda do 1034. É isso aí, galera, uma breve análise da enquete. Continue votando, ela se encerra apenas sábado às 12 horas. E agora eu peço para o Matheus jogar na tela nossos jogos sugestão. Já na tela, nossos 2 jogos sugestão, é o sugestão normal e o alternativo, ambos com a mesma base de seco, as colunas que eu marco em verde.
a diferença fica no risco. No primeiro sugestão eu refuto assim, eu considero ele moderado, e o segundo seria um alternativo, caça-zebra, como você quiser chamar, de mais ousado. Semana passada até analisei bem, mas marquei mal. Aí que tá o meu problema, né? Ficando nos 8 acertos. E aí, JP, vai analisar e acertar? Sei lá, vamos então a uma breve análise. Jogo 1, Palmeiras e Santos no Clássico Paulista. Para não passar o sufoco de 2022, quando quase foi rebaixado, o Peixe vai ter que se superar. Contra um Verdão super organizado, todo mundo sabe. Vale destacar ainda que o jogo vai ser no Morumbi, campo neutro, e o Santos não vence o Palmeiras há 10 confrontos, isso desde 2019. São 8 vitórias do Palmeiras e 2 empates. Quebra o tabu? Sei lá, né? Tabu é feito pra quebrar. Mas tá aí o meu sugestão e o meu alternativo com o Verdão. Guarani e Bragantino é o jogo 2, continua no Paulistão. Jogo de iguais no Brinco de Ouro. O Bugre em casa, até o momento, ganhou seus 4 pontos que tem aí na competição, com uma vitória e um empate. Aí jogou fora, perdeu. Enquanto o Massa Bruta, o temível empata lotequeiro, busca melhorar como visitante, onde ainda não venceu. Arrumou um empatezinho e tem uma derrota. Marcou um golzinho, mas levou 4. E aí, Bugre em casa é forte? Sim, por isso eu estou indo aqui com esse duplo no sugestão 1x e no alternativo Guarani coluna 1. Jogo 3, clássico catarinense para Avaí e Figueirense. Clássico é clássico e vice-versa. Ambos buscando recuperação após perderem na última rodada. Fiquem ligados nisso aí, né? O Avaí perdeu por Ercílio Luz fora por 1-0 e também por 1-0 o Figueirense foi derrotada pela Chapecoense, porém em casa. Devemos ter uma disputa acirrada, no meu ponto de vista aqui. Vou gastar um duplo Avaí empate e no alternativo apenas o empate. Vou agora para o jogo 4, o Mineiro para América e Cruzeiro. O jogo vai ser em Brasília, lá no Mané Garrincha, campo neutro. Um clássico onde o Coelho vem levando a melhor desde 2020, com 5 vitórias e apenas uma derrota. Foi esse período aí de queda acentuada da Raposa e o América aproveitou. Ou seja, o empate também percebe aí, vem passando longe do confronto. Mas o momento até pode levar a ele, é o que eu penso. Então estou indo no sugestão um duplo, empate e Cruzeiro, e no alternativo mantenho o empate e pulo para o lado do América. Queimei um duplo em um e um duplo no outro. Ceará e Sampaio Corrêa fazem o jogo 5, o Vozão 23 sendo reformulado, não é aquele Vozão de 2022 que fez grandes apresentações. Isso pode fazer diminuir seu favoritismo. Recebe um Bolívia querida, que pode surpreender mais um bicho-papão da Copa do Nordeste, após vencer o Bahia na estreia por 1-0. Lembra do jogo? Vale lembrar que na última vez que o Sampaio visitou o Vozão, ficou com um bom empate em 1-1. Isso no ano passado, quando o Ceará estava melhor. Mas eu vou continuar com o Ceará no sugestão coluna 1. Por que não arriscar pegar a beirada aqui no alternativo, um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Já no jogo 6, ainda pela Copa do Nordeste, a simpática Liga do Nordeste, a Lampions League, o Náutico recebe o CRB. Podemos questionar que na primeira rodada pegaram adversários inferiores. O Náutico venceu 1-0 o Atlético de Alagoinha fora, mas foi fora, né? E o CRB venceu em casa o Sergipe por 1-0. Porém, um campeonato assim tão disputado, iniciar vencendo faz a diferença. E ambos, então, já fizeram a primeira diferença. Então eu vejo aqui um equilíbrio com ligeiro favoritismo para o mandante, que é o Timbu. Mesmo assim, eu no sugestão vou gastar um duplo, coluna 1 e coluna do meio, e no alternativo, coluna 1. Chego no jogo 7 com o Cascavel, recebendo o Operário. O Cascavel vinha muito bem, mas após 3 vitórias e 2 empates no campeonato,
Ontem perdeu feio, 4-2 na casa do Maringá. Enquanto o Operário, que vinha bem no início, né, venceu os dois primeiros jogos, depois perdeu, depois empatou e ontem recebeu o Aracu e mesmo num sufoco danado venceu por 2-1. Desde 2016, esse Pega não registra empates, com 3 vitórias do Cascavel e 2 vitórias do Operário. 3 picadas da Cascavel e 2 enxadadas do Operário. Palpite, eu vou aqui no Sugestão Coluna 1 e gasto um duplo no Alternativo Coluna 1 e Coluna do Meio. Chego então agora no jogo 8, a Tombense recebendo a Caldense, tá aí um jogo difícil. Em casa a Tombense busca a primeira vitória após 2 rodadas, sendo que na última rodada perdeu, mas foi pro Galo, né, de 2-1. Enquanto a Caldense, que também ainda não venceu, não, 0 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Amargou um péssimo empate dentro de casa na última rodada, no empate em 2-2 com o Democrata. Tá tensa aqui a situação dos dois. Então tem necessidade e pelo mando fico com o mandante. Coluna 1 e Coluna 1. Jogo 9, aí sim o clássico inglês, é o Tottenham recebendo o City. O Tottenham se mostra um tanto afoito quando joga dentro de casa, costuma partir para cima, mas deixa várias brechas, hein, galera? Assim, a campanha de mandante mostra, né? Ele venceu 6 vezes, porém perdeu 4. Se abre e acaba perdendo. Já o Vice City mostra um entrosamento muito melhor e mesmo fora faz uma campanha que eu diria aceitável, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Meio com medo, porque eu não tenho tanto duplo para gastar, eu vou aqui com o City, ok? Coluna 2. Chego então agora no jogo 10, o CSA pela Copa do Nordeste recebendo o Vitória. Que situação é essa desses dois, hein? Aqui no meu ponto de vista, um jogo embaçado. O CSA estreou com um magro 0-0 com o Flu do Piauí, só que foi fora. Enquanto o Vitória não aproveitou o mando e ficou no 1-1 com o Santa Cruz, lá em Salvador. Já a nível de seus estaduais, é aí que tá morando o problema desses times. A moral tá em baixa. Ambos em situação delicada. O CSA na zona de rebaixamento após 4 rodadas no Alagoano e o Vitória, idem, lutando para não cair para o Z2 baiano após 5 rodadas e apenas 4 pontos. Palpite, empate no Sugestão, alternativo, duplo, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 11. Aqui o Corinthians recebe o Botafogo, a Pantera de Ribeirão Preto. O Timão vai receber uma Pantera que montou uma equipe competitiva. Preste atenção nisso. Tanto que segue liderando seu grupo com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E ainda o Botafogo não perdeu fora de Ribeirão. Tem 1 vitória e 1 empate. E temos aqui um baita tabu, né? Esse aqui eu chamo de tabuzão. Desde 1999, nossa, desde que o Matheus nasceu, ou há 23 anos, o Corinthians não perde para o Botafogo. São 11 vitórias e 5 empates. Até que o Botafogo arrancou os empates. O tabu vai cair? Sei lá, hein? Acho que não. Mas se está na loteca, o improvável pode até acontecer. Se você acredita, certo. Eu vou ficar com o Corinthians nos dois. Coluna 1, coluna 1. No jogo 12, o Ipiranga recebe o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. O Ipiranga entra em campo ainda hoje para encarar o Inter lá no Beira-Rio. E o Juventude quer acabar com a sua sequência de empates também hoje jogando contra o Avenida em casa. Na minha opinião, aqui pode ser um jogo até para quem tem dinheiro gastar um triplo, ou ir na base do risco, né? Escolher uma coluna, ou então usar o triplo dos pobres. É bem conhecido. Coluna do meio no jogo Sugestão, coluna do meio no alternativo. Chega agora no jogo 13, o Atlético Paranaense recebendo o Coritiba, é o Atletiba. O Furacão, diferente de estaduais anteriores, vem levando a sério o Paranaense desse ano e não está usando aí como laboratório para competições maiores. Assim, vai passando o trator com 6 jogos e 6 vitórias. Lógico que aqui é um clássico e o Coxa pode segurar o Atlético
e até mesmo surpreender. Não é impossível, tá, galera? Um dado interessante, eu vi aqui lá no vovoteca.com, naquela planilhinha muito legal que nós fazemos lá, que é a força da coluna com repetição de coluna. Tá focada no ano de 2023, onde em 4 concursos, a coluna 1 já saiu 3 vezes. E já é a mais forte entre as 42 colunas da loteca. Que dado legal, né? Será? Coluna do meio ainda não saiu e saiu uma vez da coluna 2 nesse jogo 13. Eu vou aqui no duplo, um X respeitando o status de clássico e no alternativo coluna 1. Fecho no jogo 14, é a nossa Luzinha que joga no Canindé contra a Internacional de Limeira, a terra da laranja. A Lusa sabe de suas limitações e sabe também que para se manter na elite precisa aproveitar os jogos no Canindé. Acontece que a Inter, que um dia já foi até campeã paulista vencendo o Palmeiras, faz uma boa campanha esse ano e vai encarar a Lusa de igual para igual, tornando esse um jogo de detalhes. Perigo aqui, hein? Eu vejo perigo aqui até em marcar qualquer uma das colunas. Mas, como perigo é o que nós, lotequeiros de pouco dinheiro, acabamos correndo todo final de semana, palpite coluna 1 no sugestão, coluna 1 no alternativo. Espero que tenham gostado. Aproveitem mais a análise que eu faço, a breve análise, do que os meus próprios palpites, que ultimamente não vem tão bem. No final do ano passado eu estava batendo aí 10, 9, 10, agora já caí para 8. O que é isso, JP? Vamos melhorar. Agradeço a toda a nação pela agradável visita e continuem nos prestigiando no vovoteca.com, votando e conferindo nossas planilhas estatísticas que sempre podem ajudar. E não deixe de visitar o nosso simpático Lotequeiros BR, com as análises escritas do trio de jovens lotequeiros Matheus, Nicolas e Paulinho. Quero ver você bem milionário, né? Porque 1.800.000, então quero ver você milionário nesse final de semana. E para isso eu digo amém.